Eu sou a Lu e hoje vamos ter a sexta aula da Semana Natalina 2023. E o versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui você tem o risco que você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Alguém pediu e eu vou fazer 3 caixas de presentes. O risco tem mais ou menos 36 centímetros, tá? Então, são 2 a 4. Nós vamos começar por aquela caixa lá de trás. Eu vou usar um pincel maior para poder preencher aquele espaço. Vou usar o pratinho também. E assim, eu vou preencher esse espaço aqui, ó, de areia. Você pode colocar um marfim também, que o resultado vai ser legal. Ó, coloquei aqui uma pinceladona, eu tô com o pincel número 10, bastante cerda, e uma pinceladinha de água. Pra quê? Pra essa tinta ficar um pouco mais diluída, mais fluida. Fica mais fácil preencher e o trabalho não fica duro, considerando que é uma área extensa. Eu vou preencher toda essa parte. Pronto, já preenchi com uma camada bem leve de tinta. Agora eu vou pegar uma pincelada de branco e vou colocar aqui, ó, bem no centro dessa área. E vou dar uma esfumada. Eu nem lavei o meu pincel. Ó, eu vou crescendo essa mancha de branco e o branco eu não diluí. Eu vou fazendo ela sumir dentro do areia. Vai trabalhando assim, ó, nas pontinhas. Aí, já deu uma boa. Aí, vou pôr mais um pouquinho. Isso. Agora, eu vou lavar o meu pincel. E vou fazer uma sombra com o rústico. Você pode usar o sépia, se você quiser. Aqui, ó. Tira assim o excesso. E agora com o rústico, você vai trabalhar todas as linhas da volta. Aqui em cima, eu vou passar mesmo uma pincelada. Ó, vou começar daqui do cantinho. Embaixo da tampa. Eu não vou esfumar muito, eu vou deixar um pouco do risco aparecendo, assim, ó. Só dou uma passadinha de pincel. Isso, aqui é esse cantinho, fica um pouquinho mais escuro. Agora, eu tenho aqui também uma área de sombra, mas aqui é o ponto que você começa colocando rústico. No cantinho, aí vai subindo de leve. Olha como o rústico vai sumindo, não precisa fazer forte aqui. Depois aqui nesse cantinho, concentra a tinta ali e vem sumindo. Mais um pouquinho aqui nesse cantinho, concentra a tinta aqui, ó, nesse ponto. Aí vem trazendo, empurrando essa tinta. Você viu que, olha, aqui tem sombra, mas é bem pouca. Vou levar até em cima aqui essa sombra do ladinho. Aí, agora eu volto esfumando. É redondo, então aqui
vem fazendo, começa com uma sombra e vem fazendo uma passagem muito suave. Olha aí, ó, trouxe quase que até a área do branco aqui, ó, o rústico. Do lado de cá, a mesma coisa. Meu pincel tá praticamente limpo, sem tinta. Agora eu só tô ajeitando essa tinta, porque com o pincel limpo e a tinta úmida, a gente consegue fazer aquele esfumado bem legal. Tá vendo? Ficou uma área clara aqui. Agora essa parte a gente deixa secando. Você viu que lá em cima eu passei muitos risquinhos. Não é para você seguir aqueles risquinhos, tá? Porque a gente vai colocar o ocre em toda a parte. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui uma pincelada, já vou colocar duas. Vou colocar uma pincelada de água. Vou misturar e vou preencher toda a área da tampa. Pronto, terminei de preencher. Agora eu vou pegar o branco, eu nem lavei o meu pincel. E vou colocar aqui, ó, nessa linha. É um trabalho bem grande, então não precisa pegar pincel pequenininho não, tá? Pega o pincel grande mesmo. Eu tô fazendo uma luz nessa área da frente. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho maior. Para os lados ela vai sumindo. Acho que aqui tem que acertar um pouquinho. Pronto. Agora eu vou pegar um pouquinho do rústico. Tem um restinho ainda aqui. Agora é bem pouquinho mesmo, tá? Para fazer um pouquinho de sombra ali atrás. Começa do meio e vem trazendo para o lado. Aí você já tá fazendo o contorno de fora. Então fique em cima do risco. Aí, agora eu vou fazer isso aqui do ladinho também. Esse lado ficou redondinho, esse ficou quadrado, tá vendo? São detalhes que a gente tem que perceber na hora que tá fazendo. Porque depois que seca, por mais que se tente remendar, sempre vai ter um probleminha. Isso. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel menor, um número 6, que tá bem aparadinho, bem durinho. E eu vou pegando tinta assim, ó. Só de um lado. Eu ponho essa tinta pra cima e olha só pra que servem essas linhas. Pra gente, serve de guia pra gente fazer esse detalhe aqui. Não é uma linha assim que você precisa fazer com régua. Mas você vai passando o pincel bem em cima daquela marcação. Vai passando o pincel bem de leve, segura assim um pouquinho mais na ponta, que é mais fácil. Você coordena melhor do que se você fizer assim. Assim você tem pouco espaço e você vai apertar mais. Se você segurar longe, você não aperta tanto e você consegue deixar mais delicado e você tem espaço para trabalhar. Você viu que aqui eu não tô chegando com o escuro? Eu começo sempre de lá, onde já temos uma sombra. Aí eu venho trazendo, ó. Quando chega aqui em cima do branco, já acabou a tinta, já sumiu. E nem faço uma linha só. Viu que eu dou várias pinceladinhas? Ó, aqui escapou. Eu vou voltar com o pincel e vou tirar. Porque eu não quero que esse rústico chegue aqui nesse clarinho aqui. Aí, viu como é fácil? Aposto que quando você viu o risco, pensou, nossa, vou ter que trabalhar com pincel zero. Não, não precisa. Chegando no final. Aí. Agora, você vai continuar
do mesmo jeito, só que você vai fazer aqui. E você não vai sair lá de cima, agora você vai sair aqui de baixo. Eu nem tô seguindo, tem milhões de risquinhos aqui. Procura fazer mais ou menos a mesma largura que tem lá atrás, é só essa dica. Nem tô seguindo. No teu risco vai certo, tá? Porque eu risquei aqui a mão livre e é mais difícil a gente fazer a mão livre. Quando o Jonatas fizer o risco, aí ele coloca direitinho. Você pode passar com carbono e pode seguir. Se não, você nem precisa passar com carbono. Você pode, se você tem habilidade para riscar a mão livre assim, você pode ir fazendo na tua largura aqui, não tem problema. Pronto, cheguei lá no final. Vou acertar de novo aqui, ó. Deixar a linha com esse pincel mais fino. Deixar a linha um pouquinho mais marcada. E outra coisa, eu vou pegar só um pouquinho de tinta. Tá vendo que aqui eu coloquei o branco. Aqui, ó, por baixo, eu vou colocar aqui no cantinho, puxando um pouquinho do rústico. Mas eu não vou puxar inteiro, só no cantinho. Vem mais ou menos até aqui, ó. Limpando o pincel. Isso. Essa a gente deixa secar, porque depois tem uns detalhezinhos que a gente vai fazer ainda aqui. Eu vou só reforçar essa linha aqui, as linhas da caixa, porque a gente precisa delas. Aqui, ó. Opa, entortei ali. Mas depois a gente conserta, né? Isso sem problema. Com a tinta a gente conserta tudo. Aí, agora eu vou preencher com o vermelho que eu peguei. Peguei o vermelho fogo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali com o rústico. Ó, uma pinceladona. Eu vou pôr duas. Agora, só coloco dentro da caneca de água e tiro o pincel. Aí você mistura um pouquinho de água para ficar mais leve a tinta. Agora eu vou preencher a caixa. Aí preste atenção aqui, ó. Aqui é laço, aqui é fita. Tá vendo aqui, ó? Fita e fita. Aqui é caixa, aqui tudo é caixa, aqui é fita e aqui é fita, e aqui tudo é caixa. Eu vou preencher e já volto pra gente fazer os detalhes. Eu vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha de ocre. Vou sujar o pincel com ele. Eu vou colocar aqui assim, ó, uma mancha no meio da área vermelha. Eu vou colocar aqui. Um pouquinho mais aqui. Eu não diluí, tá? Vou colocar aqui. Não tô me preocupando muito com a linha. Vou colocar um pouco aqui. Mais um pouquinho. Você viu que é só no meio, entre os riscos. Ó, assim. Essas caixas, assim, que tem esse espaço grande, é ótimo para trabalhar com stencil. Qualquer stencil aqui faz uma estampa bonita na caixa. Não é difícil não, e faz um efeito muito bonito. Aí, agora nós vamos trabalhar as sombras. E nessa eu já vou pegar o pincel menor e vou trabalhar essa sombra também com o rústico. Eu vou pegar o pincel menor porque o espaço é menor pra gente trabalhar.
Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra já aqui, ó, nos cantinhos. Não venha até o ocre, tá? Você tem que deixar só mesmo o cantinho lá, escuro. Aqui eu vou puxar um pouquinho embaixo da fita. Ó, folhinha. Eu vou deixar a luz aqui em cima. Então, aqui, ó, bem em cima do risco, você coloca um pouquinho da sombra. Pode puxar, do jeito que você puxou aqui, ó, pode descer. Aqui tem um dentinho, ó, tá vendo? Aqui você vai dar uma esfumada. Aqui fica bem escuro. É a base. Aqui eu tenho a tampa da caixa. Que inclusive tinha que passar um pouquinho aqui, né? Vou pôr ali o vermelho. Do lado de lá eu desenhei ela passando um pouquinho pra fora. Vou pegar outro pincel só pra consertar aqui. Que também tem que passar. Com certeza no teu desenho já foi certo, tá? Então, você não vai ter que crescer o teu, não. Aí, já marquei. Aqui, já marquei. Agora, vamos trabalhar esse lado aqui. Eu vou pôr a sombra aqui, ó. Do risco. Se a fita tá indo pra lá, a caixa tem que vir pra cá. E tem que ter o dentinho também. Vou cobrir um pouquinho essa sombra que eu coloquei ali. Se você seguiu o risco, você fez certo. Embaixo, continuação aqui, né, da tampa. Vou disfarçar essa sombra, fazer ela sumir dentro do vermelho. Aqui em cima, continua a linha, ó. Ainda lá não. Agora, aqui embaixo, bastante escuro. Vem sumindo, aqui vai ficar bem mais clarinho o rústico, a sombra. Nem vou colocar aqui desse lado embaixo da fita. Agora o lado de cá, ó, cantinho. Atrás da folha, vou deixar um pouquinho mais escurinho. Aqui é continuação desse risco, da sombra da tampa. Aqui tá embaixo da fita, embaixo do laço. Aqui, um pouquinho para fazer a marcação. Tudo esfumadinho. De vez em quando, lava teu pincel e volta assim, ó, só esfregando o pincel. Agora, o outro lado, aqui embaixo também bem escuro. Aqui eu vou subir bem de leve, vou esfumar. Cantinho. Aqui a linha da base da tampa. Aqui a linha do topo da tampa. Vou fazer um pouquinho de sombra desse lado. Só um pouquinho. Pode ir subindo assim na linha e dando uma esfumadinha já. Aqui nesse cantinho, só um pouquinho. Vou passar o pincel sujinho também em cima do risco ali atrás, ó. Em cima do risco, em cima do vermelho. Esfumando um pouquinho mais aqui. Esfumando um pouquinho mais aqui. Agora, se você tem um stencil com aquelas estrelinhas do Natal, você pode usar. Eu vou pintar as estrelinhas aqui, porque tem gente que não tem. Aí eu fico pensando, vai ficar com uma vontade de fazer, mas não tem.
Então, eu vou fazer um outro processo para você que não tem o stencil poder fazer. Mas se você tem o stencil, pode usar. Peguei o branco com o pincelzinho número 2. Eu vou colocar, por exemplo, aqui. Eu vou colocar um pontinho, aí eu vou puxar. Ó, você vai fazer tipo uma cruz. Aí você vai puxar pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Você viu que dá certinho? O vermelho tá úmido. Isso quer dizer que vai sumir um pouco. E é isso mesmo que a gente quer. Ó, vou fazer outra aqui, vou fazer outra aqui, vou fazer uma aqui. Vou fazer uma aqui, um pedacinho aqui. Tô marcando só pra você, tá? Uma ali, vou fazer uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Desse lado dá pra fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 1. Assim, esse daqui onde tá bem clarinho, você coloca a tinta, ó, peguei demais, vou fazer aqui em cima. Coloca a tinta e puxa. Faz mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui. Você viu que ela invadiu a área escura? Então, você volta na mesma hora e passa o pincel. Aqui é tudo úmido. Tem nada seco. Se você fizer com a tinta seca, o efeito vai ser outro. Com a tinta seca, a tinta não vai sumir. Aqui, a tinta de baixo absorve a de cima. Aí, você pode consertar no caso da sua tinta. Aqui, por exemplo, há uma área escura aqui embaixo. Então, eu vou puxar, vou pôr um pouquinho mais. E agora que tá úmido, ela vai escurecer. Depois que secar, você coloca, o branco vai ficar muito branco. E não vai sumir. Aqui, por exemplo, você vai fazer, ó. Aqui é uma área de sombra, muito sombra. Então, você não puxa muito, você põe, mas é só um pouquinho. Que só o fato de estar mais escuro aqui, ele já vai escurecer e vai ficar aparecendo a esquina. Aí, você vai equilibrando a sua cor. Ó, pra cá tem que ficar mais clarinho e ali mais escurinho. Vou fazer aqui e aqui. Coloquei mais tinta no pincel, coloquei demais. Então, vou fazer esse daqui também. Ó. Você viu que não é uma coisa muito difícil. Procura deixar as pontas todas iguais, do mesmo tamanho. Puxa sempre de dentro pra fora. Ó, 1 centímetro, tô fazendo mais ou menos. Se precisar colocar mais tinta, coloca no meio de novo. Aí você vai remendar o que precisar. A ideia é que não fique muito branco. Essa dali ficou bem branca, mas aqui é a área de luz. Eu vou terminar aqui as minhas estrelinhas antes que seque essas tintas que eu coloquei. Se você fizer uma assim, ó, que ficou bem na beiradinha, aí você não pode passar. Porque aqui é um elemento e aqui é outro. Aqui é uma dobra, é uma esquina, mas aqui é uma linha que vai mostrar que tá por cima. Acho que eu vou até colocar assim um pouquinho de branco, só para você não se confundir. Tá vendo essa estrelinha aqui, ó? Ela terminou em cima da linha. Não pode passar para baixo. Aqui até poderia, tá, vou pôr um pouquinho do branco aqui também. Só pincel sujo, ó, tá vendo? Bem pouquinho a tinta, pode até pegar. Tô pegando do pontinho que eu coloquei ali. Só vai fazer o contraste. Aqui também eu vou colocar.
Peguei bastante tinta, vou tirar o excesso. Ainda ficou bastante tinta. Assim, se você fizer isso, acho que antes de fazer a estrelinha vai ser melhor. Aí, agora que eu já te mostrei, eu vou terminar as minhas estrelinhas. Olha, coloquei até uma estrelinha aqui embaixo, só com um pouquinho de tinta. Ela ficou assim mais sumidinha, porque aqui é uma área de extrema sombra. Agora eu vou preencher essa fita dos dois lados de branco. Olha, já preenchi tudo. O azul inverno para fazer uma primeira sombra. Primeiro, vamos começar aqui nesse pedaço da fita. Primeiro lugar, aqui, ó. Embaixo, você vai colocar um pouquinho de sombra. Depois, você vai colocar aqui. Continuação dessa linha. É uma sombra, porque a fita fez a curvinha ali da tampa. E agora, você vai colocar aqui. Começa ali retinho. Aí, quando chegou aqui, ela tá por baixo da perna ali do laço. Então, vai ter uma marcação aqui também de sombra. Depois aqui, você tá vendo que tem um triângulozinho? Então, embaixo do laço, vai também um pouquinho da sombra. Vai ficar só um pedacinho de branco ali. Agora, a outra perna é a mesma coisa. Coloco a sombra aqui. Depois, eu faço a continuação da linha da tampa. Dou uma esfumadinha de leve. Não é para abrir muito isso aqui. Aí, aqui, eu continuo a linha da tampa também. Um pouquinho menor. E agora aqui embaixo dessa folhinha. Vou puxar aqui pelo meio, porque aqui se viu que ficou largo e deu uma encolhida. Então, deu uma franzida. Então, eu vou puxar assim uma sombra ali pelo meio. Agora, aquela parte ali do laço. Essa parte de trás aqui eu tenho a dobrinha. Ó, aquele vão, tá vendo ali? Depois, eu tenho aqui esse cantinho. Essa parte aqui é a laçada, né? E essa parte aqui é a perninha. Aqui na laçada, eu coloco em volta da folha, em volta da bolinha vermelha. Aí, depois eu só dou umas puxadinhas, assim, pra mostrar o franzido. E aqui, de uma ponta na outra. Porque ficou por baixo. Vou colocar um pouquinho do azul lá na pontinha também. Vem sumindo. No lado de cá, eu vou começar aqui, ó, embaixo da folhinha. Depois, eu tenho um espaço aqui. Eu tenho uma pincelada pra dentro. Essa pincelada tá aqui, ó, na perna do laço. Que tá por cima da parte da laçada ali. Aqui vai ficar franzido. Essa perna aqui eu tenho uma sombra. Depois aqui, ó, embaixo da folhinha, eu dou uma puxadinha também só para dar uma franzida. Vou colocar um pouquinho aqui na pontinha, mas só um pouquinho. Vou colocar também um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Um fundinho. Fundinho, coloco um pouquinho. Aqui tem outro fundinho. Do lado de cá também, ó, fundinho e fundinho. Prontas as sombras. Vou deixar esse branco secando um pouquinho
pra gente refazer ali a luz e colocar o detalhe. Enquanto isso, eu vou fazer aqui as folhinhas com verde pinheiro e verde folha. Você pode fazer folhinhas com os verdes que você tem. Não precisa se ater às minhas sugestões. Essas folhinhas vou trabalhar de uma forma bem simples. Eu vou começar colocando o verde folha na ponta. E daí vou descendo pelo meio, ó, tá vendo? Quase até lá embaixo. Esse daqui também. Quase até lá embaixo. Esse também. E esse também. Agora eu vou terminar de preencher ali com o verde pinheiro. O verde pinheiro é bem escuro. Então, eu coloco ele aqui, ó, onde tá por trás de outro elemento. Um pouquinho do outro lado e puxo um pouquinho pelo meio. Aqui também. Preencho ali onde tá embaixo dos outros elementos. E puxo um pouquinho pelo meio. Aqui vai encontrar. Os dois estão juntos. E aqui a mesma coisa. Agora eu vou trabalhar, é um elemento bem pequeno, e eu vou trabalhar com o branco aqui em cima do verde. Primeiro, eu vou usar o verde folha e vou fazer assim, ó, um risquinho no meio. Aí eu vou passar o branco em cima do verde folha. Aí eu vou fazer meio que um contorno com o branco. Então, verde folha, o branco e o contorno de branco. Aqui não preenchi direito, então tô voltando com verde folha, só para preencher o espaço. E agora um pouquinho do branco. Com esse mesmo branco, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Branco com verde folha, né? Que eu tô usando os dois juntos no pincel. Que apesar de não ter terminado ainda ali o laço, mas fica fácil depois de fazer. Pronto. Aí, uma folhinha bem fácil. Agora, eu vou fazer a bolinha. Eu tô usando o mesmo vermelho. Preencho. Eu já vou preencher aqui estas também. Bem simples. Essas aqui, eu vou trabalhar com um pouquinho do rústico. Do lado de cá. Um sorriso, aí você dá uma esfumada, que não pode ficar uma linha. Aqui eu vou colocar o rústico separando. Depois, um sorriso aqui. Esse daqui, o sorriso sobe, porque ele tá por trás, ó, subiu. E esse daqui, o sorriso vem desse lado. Ele tá por cima. Aí, agora, eu vou usar o pincel zero para acertar ali, porque a minha bolinha não ficou muito redondinha. Embora depois eu vá colocar o glitter, e o glitter nessas horas ajuda muito, porque ele fica bem em cima do contorno, ele refaz o contorno. Mas eu vou deixar bem certinho. E depois, para finalizar aqui, é um pontinho de branco que faz aquele brilho. O pontinho de branco vai aqui, nessa área onde tem o sorriso, e ele vai bem no meio. Olha que lindo. Bom, agora, enquanto esse daqui termina de secar, nós vamos colocar uma pincelada, aqui, ó, 2 pinceladas de ocre ouro, uma pincelada de água
Eu quero essa tinta bem aguadinha. Mais uma pincelada de água. Bem líquida. Mais uma. 2 de tinta, 3 de água. Vou pegar o meu pincel zero. Vou pegar essa tinta e eu vou fazer aqui nessa caixa, assim, ó, arabescos. A tinta de baixo tá bem sequinha. Se você tiver um molde vazado bem legal, você pode usar aqui também, vai ficar interessante. Olha como eu vou fazendo. Aqui, nessa área mais escura, você viu que o ocre, ele fica bem mais apagado. Não reforce, é para ficar assim mesmo. A ideia é que aqui fique mais forte e onde tem a sombra, fique mais fraco. Viu o que eu fui fazendo? Fui fazendo bolas, não tem... Eu nem vou colocar isso no risco, porque você não vai precisar. Você vai criar. Aí, agora, eu vou colocar um pouquinho do amarelo bebê. Se você não tem, pode ser até o marfim. Aqui, ó. Nessa área onde tem luz. A luz é o branco de baixo. E eu vou passar um pouquinho assim em cima dessa parte do arabesco. Não tô fazendo inteiro, tá vendo? Só tô iluminando alguns. E um detalhe, não entre com essa claridade nessas áreas aqui, ó, já não pode, não precisa. E também não coloque só num espaço, digamos, limitado ali. Você tem que ir sumindo com ele. Aqui, ó, só um detalhezinho e pronto. Aí, aqui também não vai mais, não precisa mais. Pronto, essa caixa tá finalizada. Aqui nessa caixa, eu vou pegar um pouquinho do rústico e... Aqui já tá totalmente seco, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho em cima desse azul, realçando a sombra. Olha só como vai ficando. Você viu que é um mínimo de tinta e é uma luz seca, porque aqui já tá seco. Não é para cobrir o azul, é para realçar a profundidade. Olha aí, nem precisa em todos os lugares. Olha a quantidade mínima de tinta que eu tô usando. Isso é bem importante. Pronto, feito isso, eu vou lavar o pincel e vou voltar com o branco fazendo o acabamento. Porque sempre que a gente trabalha com o branco assim, depois eu gosto de empurrar essa sombra. Olha a diferença que dá, olha aqui, do espaço que não foi feito. Não é para cobrir toda a sombra, mas a gente dá uma boa esfumada. Você empurra a sombra. Aí você tem que trabalhar com o mínimo de tinta. Ó, aqui é bem branquinho. Então eu vou colocar a tinta ali e venho empurrando a sombra. Onde tá branquinho, você pode pôr até uma linha, tá vendo aqui, ó? Aí vai sumindo. Você vai realçando a área de luz. Olha a diferença, esse lado que eu já fiz e esse lado que eu ainda não fiz.
Dá pra ver que faz diferença, né? Aqui é essa parte que tá por cima. Então, eu vou realçar aqui a linha. Aí, esfumar um pouquinho aqui, essa parte mais branquinha. Aqui também, ó. Essa parte aqui tá por cima. Como a gente já definiu com o azul inverno, agora fica bem mais fácil. Pronto. Agora eu vou fazer esse daqui. Prontinho. Eu vou usar o ocre. Você viu que aqui no meio tem uma linha? Ó, uma faixa que tem na fita. E eu vou colocar aqui na borda de fora também. Assim. E aqui vai na beiradinha. Não vai no contorno de cima, vai só dos lados e no meio. Aqui não vai aqui. Eu vou pôr aqui como se estivesse no meio e vou colocar aqui que é a borda. Aqui vai do lado, por aqui vai morrendo. Aqui bem no meio vou colocar. Depois aqui tem nessa parte que é o ladinho. Vou colocar aqui, ó, o meio. O outro ladinho que terminou aqui. E agora essa parte para finalizar. Pronto. Esse tá pronto, faltando agora só o glitter. Agora, nós vamos fazer os verdinhos que tem aqui, ó, esse galinho do pinheiro. Esse galinho aqui. Eu vou usar primeiro o verde folha e vou colocar aqui, ó, com o pincel número 6. Olha só que fácil. Você só vai batendo o pincel carregado de tinta no centro e puxando para fora. Procura ficar com essas pontas no tamanho do risco. Só uma pontinha sai para fora. Porque aí você não corre o risco de fazer ele desproporcional, nem muito gordo, nem muito magro. Você viu que eu não cheguei aqui no final. Eu vou chegar agora com o verde pântano e eu nem lavei o meu pincel. Ó, faço... Ops, meu pincel tá meio gordo aqui. Faço a linha limitando ali os elementos. E agora eu vou puxar um pouquinho com o verde pântano do mesmo jeito, só que aí eu venho limpando o pincel. Aqui, ó, bem escuro, aí eu venho limpando o pincel. Vai ficar algum risquinho assim, ó, aparecendo mais escurinho. Só isso. Se você quiser dar mais um toque, um pouquinho do amarelo bebê, aí você não vai jogar ele aqui em cima do pântano. Você vai colocar aqui, ó, nas pontinhas. Isso vai dar um brilho um pouquinho maior. E outra coisa, não deixa assim separado, que você consegue perceber onde acabou uma cor e onde começou a outra. Ele tem que ficar assim, fluindo uma cor dentro da outra. Agora eu vou fazer a folha, eu vou fazer essa folha aqui. Eu vou começar usando a sombra, que é o verde pântano também. A sombra é quando a folha tá por trás. Então, olha aqui, ó, a base dessa folha, ela tá por trás desta folha e tá por trás das bolinhas. E agora eu esfumo um pouquinho. Eu vou puxar a linha do centro. Essa linha do centro, geralmente eu deixo, aqui eu não marquei,
mas eu deixo assim uma ranhura aqui, para você saber para que lado você vai puxar. Essa ranhura é meio que um código que eu tenho, que eu já coloco, e quem já me segue já sabe que eu coloco a ranhura para você colocar a sombra, começar com a sombra, porque isso é certeza de que vai dar certo. Aí você vem, ó, do centro, de baixo para cima, puxo para fora. E depois eu venho do outro lado, a outra metade da folha, de fora, e puxo para dentro. Aí eu vou lavar o pincel, porque o verde pântano é muito forte. E volto com o verde folha, colocando, fazendo o movimento contrário. Com essa forma, você pode fazer qualquer folha que vai dar certo e vai ficar bonito. Então, eu sempre ensino e sempre tô mostrando esse jeito de fazer folha, que é muito legal. Tá, agora a gente vai iluminar com um pouquinho do amarelo bebê. Iluminar essa folha, eu gosto de colocar tinta e dar uma puxada, não alisar muito, porque essa folha, ela é espinhuda. Se você alisar muito, ela fica bem suave e delicada, e não é o caso, ela é meio agressiva. Agora eu vou fazer as outras duas, seguindo essa orientação, vai dar certinho. Agora que eu já fiz as folhas, nós vamos fazer o acabamento e eu vou usar o verde pântano para colocar os espinhos. Os espinhos são aquelas pontinhas que a gente coloca e aproveita para fazer um semi-contorno. Aí você reforça a linha do centro e coloca aquelas ranhuras. Você vai fazer isso em todas as folhas. E quando você tiver uma situação assim, essa tá por cima daquela, você, ao invés de fazer com o verde pântano, você vai fazer, no caso aqui, com a luz que foi usada na folha, que é o amarelo bebê. Ainda para ficar um pouquinho mais interessante, você pode usar o amarelo bebê e fazer uma linha aqui no centro, que não precisa sair da ponta nem chegar na ponta. É só uma marcação, que não precisa nem ficar ininterrupta também. É uma marcação aqui, ó, no miolo. As bolinhas, nós já fizemos lá em cima, e eu vou fazer do mesmo jeito. Preencho de vermelho, faço um pouquinho de sombra em forma de sorriso do lado esquerdo e ponho o pontinho branco. Eu vou terminar e já mostro pra você. Olha só como ficou o arranjinho. Agora nós vamos fazer a terceira caixa. Quando fiz aquela caixa lá de trás, eu engoli um pedaço dessa daqui. Agora que eu percebi, colocando aqui o pincel. Então, a linha vai passar por aqui e vem aqui. Olha, tem que ficar assim. Eu vou preencher o espaço aqui, que é da caixa, com o branco. Já preenchi com o branco, agora nem lavei o meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e nós vamos fazer uma sombra com o verde pântano. O meu aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, porque eu preciso corrigir aquele meu lápis. Subindo aqui um pouquinho embaixo da fita, né? E agora o lado de cá, seguindo a mesma lógica daquele que a luz tá batendo meio que de cima, então eu vou colocar, ó, a sombra atrás da fita, um pouquinho. E agora a sombra, passo em cima da linha e vou esfumar para baixo. Aqui também, porque tá embaixo do laço.
Já vou passar um pouquinho dessa sombra na linha de baixo. Dou uma esfumada. Continuo do lado de cá. Ó, tudo que tá atrás, todo o espaço que tá atrás, tem que ter um pouquinho de sombra. Aqui a linha, a sombra para baixo. Esse espaço aqui ficou bem espremidinho. Eu vou colocar também um pouquinho de sombra. E na base. Esse espaço aqui, aqui vai ficar mais escurinho, ó. Já vou fazendo a base. Eu tô trabalhando com um pincel número 8, mas você viu que ele tá bem grande, assim, com a cerda aparada, mas com bastante cerda. Esse lado aqui eu vou colocar um pouquinho, mas menos do que aquele. E aqui a sombra por baixo. E aqui na esquina a sombra pra direita. Pronto, definido. Definidas as sombras. Eu vou fazer um detalhe aqui nessa caixa com o pincel 0, com o vermelho. Vou fazer nesse cantinho aqui para você ver. E enquanto tá úmido, é melhor, porque daí ele vai absorver um pouquinho. Ó, vou colocar 3 bolinhas vermelhas. Esse papel de presente é decorado. De novo, se você tem um molde, se você tem um stencil legal, você pode usar. Essa é a hora de você abusar do stencil. Olha a distância que eu coloquei, mais ou menos 2 centímetros. E agora eu vou usar o verde folha para fazer assim, ó, 2 raminhos. Pode fazer para qualquer lado, tá? Assim que você queira. Tá vendo? Vai ficar assim meio frutinha, umas frutinhas. Eu vou distribuir por toda a área aqui. Depois eu volto para você ver como que ficou. Olha, já fiz todas as bolinhas e eu resolvi fazer 3, que fiz 4, hastezinhas de verde, porque com uma só parecia uma cerejinha e é para ser coisinha de Natal, não é cerejinha. Então, eu acho que assim ficou um pouquinho mais, lembrando, né, um pouquinho mais o azevinho. E a gente pode até colocar ainda assim, ó, a bolinha branca em cima do vermelho. Aqui tá bem molhado ainda, tem que secar um pouquinho, mas aí vai ficar mais natalino. Aí não parece cereja. Bom, vamos fazer esse laço. Eu vou usar o azul cobalto e vou usar o verde pântano para fazer a sombra. Vou começar por essa parte aqui. Eu vou colocar o azul cobalto de fora para dentro. Aí, preenchi. Agora eu vou usar um pouquinho do pântano, bem pouquinho, para escurecer um pouco esse azul aqui embaixo. Ele vai ficar levemente esverdeado. Eu vou fazer aqui, ó, na borda, um pouquinho para dentro da borda. Um pouquinho de sombra também, e do lado de cá, mesma coisa. Um pouquinho para dentro da borda. Isso. E já vou colocar um pouquinho do branco, que vai ser a luz, bem aqui no centro. Aí, eu vou trabalhando, fazendo esse movimento, ó. Não leva o branco em cima do verde pântano, tá? Para não ficar esverdeado agora.
É só mesmo para fazer um brilho ali. Agora, nós vamos fazer essa perna aqui embaixo. Você viu que essa perna tá dobrada? Então, esse cantinho aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. Preenchendo. Vou colocar um pouquinho do pântano aqui na pontinha. Vou colocar um pouquinho do pântano aqui nessa curva. Ó, vou puxar ele por aqui. E aqui eu vou pôr um pouquinho pra dentro também. Não coloquei no contorninho, coloquei um pouquinho pra dentro. Uma linha com o pântano. E agora no intervalo aqui, um pouquinho do branco. Quando a gente faz misturas assim, a gente nunca mais vai conseguir fazer a mesma cor, tá? Fica parecido, mas não fica igual. Agora o restante, eu completo com o azul cobalto. Pode ser outro tom de azul também. Pensei em fazer esse laço de vermelho, mas daí já tinha muito vermelho. Como eu já tinha vermelho e amarelo, resolvi colocar o azul. Aí a gente completa o trio das cores primárias. Agora aqui vou colocar um pouquinho do escuro nessa parte. Eu não posso chegar... Agora eu vou descer com a linha, aquela linha aqui do ladinho, só que eu tenho que morrer com ela por aqui. Eu não posso chegar até ali, não. É até aqui. Já esse lado eu posso descer com ela até a parte de baixo. Agora um pouquinho do branco, sempre em cima do azul e sempre no centro. Agora aqui a outra perna. Eu vou fazer essa perninha aqui, que tá dobradinha aqui também, bem pouquinho, mas tá dobradinha. Essa parte tá por cima desta, mas eu já vou fazer esse aqui de trás. Ó, coloquei o azul. Aqui também vou chegar o azul bem certinho. Vou colocar um pouquinho do pântano aqui embaixo dessa parte. Vou colocar um pouquinho aqui, puxando pra cima, porque aqui vai ficar mais claro. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho. Subo com aquela linhazinha. Do lado de cá também, ó, subo com a linha. Vou terminar aqui deixando mais branquinho. E um pouquinho aqui. Aqui eu tenho tão pouquinho branco que eu não vou passar com um pincel grande. Eu vou deixar para pôr com um pincel zero quando estiver fazendo o acabamento. Agora, este espaço, aqui também é uma dobrinha. E ali, eu acho que nem vou colocar o azul. Eu já vou colocar o pântano direto. Pra fazer aqui esse triângulo. Vou completar essa aqui de azul agora. Com um pouquinho do pântano, vou fazer essa dobra aqui, bem na linha. Vou puxar um pouquinho pra baixo. Depois aqui, eu vou pôr aquela beiradinha com o pântano. Do lado de cá, essa parte aqui tá por cima. Então, aqui vai ficar escurinho também. Aqui, a beiradinha. Uma beiradinha que eu não encosto na beirada, realmente, ó. Fica um pouquinho pra dentro. Uma linha, né? Só que não precisa pôr com pincel zero. E vou escurecer um pouquinho aqui na linha de baixo também. Agora o branco, cada vez eu lavo o pincel, tá? O branco eu vou colocar bem aqui, ó. Ele vai fazer um contraste.
E agora eu vou trabalhando com o pincel, arranhando. Aqui eu tenho uma linha de branco. Aqui eu tenho uma linha de branco, mas eu vou deixar para fazer com contorno, não com esse pincel aqui. E aqui uma área de branco também, de luz. Pronto, agora nós vamos para aquela perna ali de trás. Essa perna aqui, eu vou começar deixando esse pedacinho aqui já com o pântano. E só aqui, ó, vai um pouquinho do azul. Vou lavar meu pincel, que misturou tudo. E agora, primeiro vou fazer essa parte de trás. Eu vou descer um pouquinho aqui. Porque eu quero que essa coisa, que essa parte da fita saia aqui, ó, de trás do nozinho. Pronto. Agora, com o pântano, aqui no cantinho, essa parte aqui, ó, você pode subir com o pincel, porque esse pedaço tá por cima daquele. Agora, aqui, eu já vou subir com a linha e não vou terminar, tá? Vai até por aqui e ela some. Depois, aqui, eu tenho um pouquinho de sombra de novo. Aqui um pedacinho da linha, porque esse daqui é uma borda, um pouquinho de sombra. E agora o branquinho. Sempre que eu vou trabalhar com o branco, eu lavo o pincel, lavo e seco. Aqui, ó, não vou esfumar, eu vou deixar esses compridinhos assim com o branco, porque aqui é onde tá franzido. O outro pedaço, vou preencher também com o cobalto. Quando eu preencho duas áreas iguais, eu sempre deixo assim um pouquinho do branco, só para saber onde que tá a linha. Aí eu não me perco no espaço. Aqui eu tenho uma sombra. Desse lado eu posso continuar com a linha até aqui. Até aqui. Aqui fica franzido. Então, eu posso puxar uma linha pelo meio, uma pra cá e uma pra lá. 3 linhas. Depois, essa área aqui, não na beiradinha, mas assim, um pouquinho pra dentro, ó, eu posso pôr uma sombra também. E aqui, a linha de novo. Essa linha de escuro aqui pouco parece, só que ela vai ajudar a destacar o branco depois. Agora, o espaço de cá, eu vou colocar o azul cobalto nesse meio aqui primeiro, porque são duas áreas grandes, então a gente vai trabalhando de pedacinho. Eu acho bem mais fácil, e eu acredito que para você que tá aprendendo, que tá me acompanhando, também fica mais fácil. Pronto, coloquei o azul. Agora, o pântano vai ficar aqui. Aqui pode até ficar franzido, deixei uma ponta ali. Aqui bem escuro. E agora, aqui, ó, um pedacinho daquela linha. Aqui vai bem pouco branco. Mas eu posso pôr um pouquinho ainda, para realçar aqui essa dobra. Eu dou umas puxadinhas. Isso. Agora, o outro pedaço, vou preencher. Agora, nós vamos colocar o pântano para fazer a sombra. Você tá vendo aqui, ó, esse espaço? Você vai colocar um pouquinho aqui no meio e vai trabalhar assim, para cima e para baixo. Agora, esse espaço saindo daqui, que é o nozinho, você vai puxar aqui
aquela linha que vai morrer nesse ponto. Depois você vai puxar a linha de lá que vai morrer. Ela vem aqui, ela faz a curva e ela vai morrer nesse ponto. E aqui a gente pode pôr mais uma linha para ficar o franzido. Olha, eu não coloquei o claro ali, né? Esqueci. Vou colocar o claro aqui, ainda tá bem molhadinho. Não leve em cima do verde pântano. Deixa assim, ó, arranhado aqui, porque é o franzido. Vai sumindo com a tinta. E essa parte aqui, ó, que ficou em azul, você pode fazer só isso aqui. Passei o pincel sujinho, não tem branco aqui no meu pincel. Foi o restinho daquele que sobrou que eu esfreguei aqui, que eu iluminei. Neste, nós vamos colocar o branco exatamente aqui. Agora você vai virar para baixo. E agora você vai puxar para cá. Aqui, ó, não é a esquina da caixa, tá? É a esquina da laçada. Você viu o movimento? Aqui, coloca a tinta e puxa para baixo. E aqui, ops, vou pôr de novo, mais um pouquinho. Puxa, seguindo essa linha. E depois você pega essa tinta aqui e puxa para cá, seguindo aquela linha. E depois, com esse restinho de tinta que sobrou, você pode colocar aqui também, ó. E por último, eu já vou preencher aqui esse nozinho. Vou fazer um pouquinho de sombra nele aqui, bem no meio. E agora eu vou dar uma iluminada de cima para baixo, fazendo uma puxadinha. Aqui no meio não vou puxar porque tem o verde pântano. Assim. E agora vem o detalhe, pincel zero e branco. Eu vou colocar aqui, ó, começando dali. Não precisa ser exatamente na beirada. E eu não tô fazendo uma linha muito fina, tá vendo? Tô fazendo assim uma linha bem consistente. Você viu que tem aquela linha, aqui tem o azul, aqui eu tenho a linha com verde pântano. Esse branco eu vou colocar aqui, ó, na bordinha. E não é uma linha muito estreita. Aqui, você tem que sumir com ela por aqui, então não carrega o pincel com muita tinta. Vem trazendo e quando chega aqui, ó, vai levantando o pincel. Porque essa parte é a dobra, que nem essa aqui. Você não pode fazer aquele contorno da beiradinha. Agora, aqui, ó, aqui você faz. Acompanha a beirada, aqui também. Aqui também tem segredinho, ó, sai daqui, vai subir, por aqui já tem que sumir, porque essa parte aqui também é dobra. Aqui sumiu. Agora, você tem aqui, ó, esse meinho, você faz o contorno. Aqui não tem contorno, aqui também não. Agora, esse contorno desce até embaixo. Essa parte aqui, também, a gente sai dali, vem fazendo aqui, ó, contorno. Quando chega aqui, tem que sumir. Ó, sumiu. Aqui não tem.
Depois, aqui a fita. Eu saio daqui, atravesso e venho até a ponta. Do outro lado, eu começo e some, porque aqui é dobra, não é borda. Aí do lado de cá eu tenho um pedaço de novo. Aqui eu tenho borda. Aqui é dobra. Aqui eu tenho borda. Agora, aqui no centro, a gente vai resolver assim. Eu vou colocar uma linha daqui até aqui. Sumiu. E depois eu vou colocar uma linha fazendo isso aqui, ó. Que tinha que ficar um pedaço mais escuro. Vou escurecer uma pontinha aqui. Aqui embaixo vai ficar mais escurinho. O branco não contorna ali. Agora, por último, aqui essa perninha que você tem aqui o ladinho com a linha que some. Depois você tem esse outro lado com a linha que passa. E acompanhando a beiradinha, vai até embaixo. Do lado de cá também você tem uma linha que pode vir até aqui dentro, ó, no escurinho aqui, vai sumir aqui. Bom, agora eu vou terminar aqui o branco das bolinhas e vou esperar secar pra gente fazer um fundo. Então, antes de secar, eu vou fazer, enfiei o dedo no azul ali, ó, agora vai ficar com a unha azul. Eu vou fazer o cabinho dessa frutinha aqui, que eu esqueci. Aqui, ó. Aí, agora eu vou passar um pouquinho do branco em cima, sem fazer uma linha contínua, tá? Assim, meio quebradinho. Esse branco ajuda a mostrar ele quando tá em lugar muito escuro e dá um charme, né? Branco é uma luz perfeita, ele realça qualquer... Na medida certa, ele realça qualquer trabalho. Aí. Agora vamos esperar secar. Olha, o trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar um pouquinho de água, só mesmo para umedecer o tecido, porque eu quero fazer um fundo bem fraquinho. Eu vou até usar esse pincel aqui, ó, número 10, o amarelo bebê, e eu vou colocar aqui um pouquinho só nos espaços. Aqui, ó, nesse outro cantinho. Você viu que pouquíssimo? Agora um pouquinho aqui desse lado também. No cantinho aqui. Por isso até que eu peguei o pincel menor. Nem sai pra lá, nem pra cá. Agora um pouquinho aqui, nesse cantinho. Já tá meio tarde. Já tá frio. Aqui só um pouquinho. Olha, nem vou circular tudo isso. Aqui um pouquinho. E nessa parte de baixo aqui eu vou fazer todos os cantinhos. O pincel tá fazendo bastante sombra.
mas eu preciso terminar agora, porque senão não vai dar tempo de soltar o vídeo para fazer a semaninha completa. Minha vida tá uma correria, mas eu tô ficando muito satisfeita com os trabalhos que eu tenho feito. Ainda não tive tempo de olhar os comentários de vocês, mas eu prometo olhar todos eles assim que acabar essa correria de gravar e postar e gravar e postar. Olha, aqui vai sumir a tinta, tá vendo? Ó, aqui ficou mais forte, aqui vai sumir. Agora eu começo de novo aqui, ó, no cantinho. Aí vai sumindo. E aqui eu não faço isso, eu coloco no cantinho. E venho sumindo. Aí aqui eu já vou encontrar esse outro onde comecei. E a gente vai sumindo aqui pra fora. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Aqui eu ainda tenho um restinho de amarelo. Eu vou misturar, vou tirar o excesso de tinta do pincel e eu vou fazer uma sombra em cima do amarelo com o verde. Vou fazer essa sombra em cima do amarelo com esse verde, mas eu venho sumindo. Eu coloco só um pouquinho. Você viu o tamanho da pincelada, né? E eu coloco só no cantinho. É só para fazer uma base um pouquinho mais escura. Olha como o amarelo inteiro aparece. E aqui também. Aqui posso pôr mais um pouquinho, porque eu já tenho verde pântano ali. Ó, mas não cubro o amarelinho. E um pouquinho aqui nesse cantinho. Pronto. Ainda posso fazer uma luz seca aqui nesse laço, agora que ele tá seco. Aqui, ó. Toda a área onde tem o branco, eu posso dar uma realçada. Coloca de pouquinho e vai puxando. Você tem que permanecer no mesmo lugar que você tinha colocado o branco antes. Olha só, agora já tá ficando bem mais claro, percebeu? Vou terminar o meu aqui e já mostro o trabalho concluído. Trabalho concluído, eu amei esses laços. Espero que tenha gostado, que reproduza bastante. Aqui ainda vou colocar glitter. Aqui pode abusar do glitter. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado e até amanhã!